Hoje, dia 29 de junho, voltamos aqui para falar sobre a semana, né, sobre a astrologia. E a gente está no meio da alunação de Câncer. Semana passada a gente teve uma lua nova em Câncer, em conjunção com Júpiter, né? Acho que o mundo está bem bagunçado, mas acho que pessoalmente, acho que as pessoas tiveram algum tipo de ligação, de conexão com a sua ideia de segurança, né? Ou pelo menos era uma oportunidade ali de entrar em contato com isso. E a alunação toda eu acho que tem a ver com isso, tem a ver com essa busca canceriana por um bom relacionamento emocional, né, consigo mesmo e com os outros, né, e o que isso pode trazer, né, de benefício, principalmente para com quem a gente se relaciona, né. Então, dentro das ideias, dos arquétipos de Câncer, a gente tem desde a grande conexão que tem com o arquétipo da mãe, né, com a inteligência ou a liderança, né, emocional, uma capacidade de entender onde cada um tem uma habilidade maior, né, qual seria ali a vocação de cada um. Câncer tem assim, muito parecido com essa sensibilidade das mães, né? A gente não pode esquecer que Câncer é um signo cardinal, ou seja, é um signo conectado com a iniciativa, né? Então, é uma iniciativa emocional, mas é uma iniciativa, né? Então, é uma possibilidade de a gente entrar numa direção, tomar um rumo, né? Iniciar algo, né, de uma forma positiva, uma atitude proativa. E essa semana a gente tem, né, uma lua crescente em Libra, né, que pegando o viés, né, do cuidar, né, de Câncer, pegando o viés do dar fluência ou dar um encaminhamento para as nossas emoções ou para aquilo que a gente quer, né, que floresça nas nossas emoções. A gente tem uma lua crescente em Libra que vai nos impulsionar, né? Libra também é um signo cardinal, ou seja, aqui essa iniciativa, né, essa ação, ela precisa, é muito bom que seja, né, que tome o viés da comunicação, né, que seja através da fala, né, da comunicação direta, né, e aí a gente pode se utilizar aí de todos os dons aí de Libra, né, desde a diplomacia até a capacidade de relações públicas, né, então Libra tem esse viés de, né, querer saber, né, assim, a vontade, o desejo do outro, né, então, de certa forma, Libra quer suprir essa necessidade do outro, né, isso é uma atitude que eu acho bastante positiva quando a gente fala de comunicação, né? Por isso que Libra se relaciona tão bem, né? Com as pessoas e tudo mais. Porque essa existe essa demanda, né, de você querer, a gente pode falar agradar, né? Mas acho que é um pouco querer agradar o outro, né? Mas eu acho que vai além disso, acho que é uma necessidade de ser útil para os outros, né? De realmente atender a demanda do outro. E a gente tem o cenário no céu é bastante aberto, né? Mas eu vejo algumas coisas acontecendo e é isso que eu vou tentar traduzir aqui para vocês, né? Então a gente tem hoje essa alunação de Câncer e dentro dos astros, né, que a gente eu acho que tem maior relevância, a gente tem dois pontos importantes, né, que é o trânsito ali de Marte pelo signo de Virgem, que é um signo que esse Marte
ao longo, né, do seu trânsito em Virgem, ele vai fazendo aspectos muito positivos, né, com os planetas que estão ali em Câncer, né? Esse Marte vai fazendo sextil, né, para Júpiter, né, e para o próprio Sol, né? Então, essa conexão entre esse Marte em Virgem muito técnico, né, e o Sol, né, e o Júpiter em Câncer muito, assim, emocionalmente muito receptivo ou muito voluntarioso, né? Ou seja, eu quero ajudar, eu quero participar, né? Eu quero me doar, né? Pelo próximo, é bastante interessante, né? Principalmente eu vejo aqui para profissões onde é necessário cuidar dos outros, câncer, né? E de uma forma técnica, né? Sim, de uma forma organizada, técnica, responsável, virgem. Então, para toda pessoa que trabalha e que consegue conectar essas duas áreas, né? A tecnicidade de virgem com a, a capacidade né, de cuidar dos outros de câncer, eu acho que é um momento bastante interessante aí, né? Tomando só um pouco de cuidado com, né, com esse Marte em Virgem, muito crítico, muito. E é Marte, né? A energia masculina. Então, pode ser muito. Essa crítica pode vir muito seca, muito agressiva, né? Então, quando se toma esse tipo de cuidado, acho que é um momento bastante interessante para quem consegue unir essas duas áreas aí, né? É, por exemplo, um chefe de cozinha, né? É muito técnico, o trabalho que ele faz é muito técnico, né? Tem que saber o nome todos os ingredientes, a quantidade, né? Mas o que ele está fazendo, né, é para alimentar os outros, é para cuidar dos outros, né? Então, um médico, né, que precisa ali ter a técnica, né, para fazer uma cirurgia, mas ele já trabalha numa profissão onde ele cuida do outro, né, que é câncer. Então, faça suas conexões aí, vocês vão ver que existem N profissões que podem, assim, ficar favorecidas com esse contato aí. E uma coisa bastante interessante que acontece, começa a acontecer essa semana, né, que é a passagem, né, de Urano que está em Touro, passou anos em Touro, transformando a forma com que a gente mexe com o dinheiro, né, com os valores, e dia 7, segunda-feira, esse Urano passa para Gêmeos, né. Mas antes, na sexta-feira, Vênus, né, meio que abre a porta, né, passa de Touro, Vênus rege Touro, ou seja, está forte em Touro, né, Vênus sai do seu potencial máximo, né, de, de busca pelo belo, busca pelo estético, pelo harmônico, pelo valioso, né, o valoroso, onde Vênus em Touro tem todas essas conexões. Vênus em Touro sai dessa fortaleza, né, que é o signo de Touro para Vênus, e vai para o signo de Gêmeos, né, onde toda aquela perseverança, aquela até teimosia de Touro, existe aquela necessidade de que esses valores, né, eles acabem meio que se dissolvendo, né, se liberando dessas persistências, né, dessas resistências. Então, é bom no sentido de que a gente acaba tendo ou podendo, né, reciclar as nossas, assim, aqueles processos que a gente já começou, né? Gêmeos vai, né, exigir essa adaptabilidade, essa versatilidade, mas é ruim, né, se você precisa manter o foco, se você precisa se mostrar engajado em alguma coisa que você já está fazendo, né? Então é ruim nesse aspecto. Mas, né, o,
essa Vênus entrando em Gêmeos, ela vai tornar, por exemplo, né, a gente gosta de um restaurante específico, né, ou de um tipo de comida específica. Aí, com essa Vênus entrando em Gêmeos, aí a gente já vai começar a olhar, não, mas tem um restaurante, né, restaurante X, Y, Z, tem a comida, eu só como comida italiana, mas agora eu quero comer comida japonesa, tal, eu quero experimentar isso, aquilo. Então, as possibilidades, né, e a quantidade de necessidades muda bastante aí, né? Então, aproveitem, né? Aproveitem, porque são nesses momentos que a gente acaba criando outras portas, tendo contato com coisas diferentes, né, com possibilidades diferentes. Então a Vênus entra em Gêmeos, né, na sexta-feira, e Urano, né, passa para Gêmeos na segunda-feira, dia 7. Mais um gigante aí, né, mudando de signo. Então Urano em Gêmeos vai revolucionar a forma com que a gente fala, com que a gente aprende, ensina, a forma com que a gente se comunica, os meios de comunicação, né? E esse assunto meio que já está saturado, né? A gente fala, a gente fala sobre esse assunto na mídia todo o tempo, né? Sobre fake news, sobre assim, o judiciário, né? O governo tentando nos limitar, principalmente na nossa liberdade de expressão, né? E é como se eles estivessem perdendo o poder, né? Então, como eles estão perdendo o poder, né? Eles ficam mais duros, né? Eles querem limitar mais, né? O direito, né? A capacidade das pessoas se comunicarem. Mas a gente sabe que esse é um processo que ele é um processo que não pode ser mais parado, né? É um processo que eu já disse algumas vezes aqui, é um processo da era de Aquário, né? Então, na era de Aquário, a gente tem que distribuir, né? Pensa no signo de Aquário, é um homem ou uma mulher, depende do desenho, né? Com um vaso, né? Nas costas, que derruba um fluido. Esse fluido, em primeiro lugar, ele está distribuindo, né? Ele está jogando esse fluido de cima para baixo, né? Esotericamente, esse fluido é o éter, né? O quinto elemento, né? É a água que vem de cima, né? A água dos céus, né? Então, esse fluido, ele vem para dar direito a todos, né? De terem acesso ao conhecimento. É isso que significa o signo de Aquário. É isso que pede a era de Aquário, né? Então é distribuição de dinheiro, de conhecimento, sabedoria, do próprio DNA, né? Visto a mixigenação, eu falei semana passada, né? Que nós estamos formando, né, o ser humano de amanhã. Então é distribuição de tudo, isso é a era de Aquário. E dentro dos signos do elemento ar, né, que lidam né, com a nossa capacidade de pensar, né, que é o elemento ar, que traduz o elemento ar, né, Gêmeos é ali a base do pensamento. Eu digo que, se a gente pensar numa criança, né, a criança, quando ela começa a pensar, ela é Gêmeos, ela tem uma curiosidade imensa, ela quer saber, ela nunca experimentou, ela quer experimentar, ela quer saber qual que é bom, qual que é ruim, o que ela pode absorver, né, qual informação ela pode absorver e qual informação ela pode passar para frente. Então, no primeiro momento, essa criança é Gêmeos, né, a curiosidade, né, a capacidade de ir atrás da informação. E é isso que Urano vai vai mexer. Urano vai abrir portas que a gente nem imagina, né? A gente nem, assim como a gente não pensava
que era possível ter um dinheiro eletrônico, como tem o Bitcoin, né? Como tem criptomoedas, né? Imagina as portas que Urano vai abrir em Gêmeos, né? Então, esse processo, né, que os governantes estão tentando, estão se esforçando para tirar nossa liberdade, é um processo sem volta, e toda tentativa de fazer isso vai aumentar mais, né, vai retroalimentar o processo. Então, assim, eu acho que essa semana a gente pode usar, bom, pensando que é uma lua crescente em Libra, né, já fala de comunicação, então a gente pode se atentar, né, às comunicações que a gente faz, né, e buscar ou começar a nos observar, né, porque, como eu falei, um assunto já meio batido, meio cansativo, que a gente vê todo dia aí no noticiário, mas que a gente pode se observar, né. Então, qual que talvez seja o maior problema de Gêmeos, né? A falta de comprometimento com a informação, né? Então, como eu disse, é a criança, tem curiosidade, quer saber. Quando ela sabe, ela vai e passa a informação para frente, né? Então, Gêmeos não tem muita responsabilidade, né, com aquilo que ele fala, né, e aquilo que, né, a informação que ele recebe e a informação que ele passa. Embora a capacidade de ensinar esteja, né, à disposição, mas existe uma certa tendência a levar as coisas, né, um pouco mais de forma jovial, de forma uma certa brincadeira, né? Até o mapa do Brasil, se vocês tiverem curiosidade, Júpiter está em Gêmeos, né? Então a história, né, que a gente convive ainda do jeitinho brasileiro, é uma capacidade de adaptabilidade absurda. Só que é uma capacidade de né, adaptabilidade que não se preocupa com o certo ou errado, né? Então, o Júpiter, ou seja, uma facilidade muito grande, né, em se adaptar e encontrar um jeitinho, né? O próprio apelido que a gente chama, que a gente fala disso é jeitinho, é o jeitinho brasileiro. Mas Urano não está aí para né, para criar jeitinhos. Urano está aí para transformar a forma com que a gente recebe e transmite informação. Vai nos pedir uma versatilidade, uma adaptabilidade imensa, né? Por exemplo, a gente vê pessoas mais velhas que não, né, às vezes tem dificuldade de mexer com celular, computador, tudo mais. Eu acho que é um momento que isso vai ficar, já é evidente, né? Mas acho que vai ser limitativo agora, né? Tipo assim, vai ser, ou seja, ou você sabe ou você não sabe. Então, são transformações, como eu disse, que virão, que eu acho que impactarão as nossas vidas aí nos próximos anos. E a gente está aqui uma semana antes disso acontecer, né? É lógico que é um processo, assim como, né, as transformações em Touro foram lentas, né? O processo em Gêmeos também vai ser lento, mas o processo talvez possa ser mais rápido, né? Porque Touro é um signo de terra, né? Fixo, ou seja, todas as transformações elas tiveram que acontecer, né? Tendo uma base, criando uma base sólida, né? Construindo uma base sólida, né? E mudando padrões, né, rígidos há muito tempo, não, que vinham, né, padrões que sempre foram rígidos há muito tempo, né? Então, agora em Gêmeos você tem um signo, né, um signo de ar, né, um signo
viés mais positivo, positivo no sentido de que é mais dinâmico, né? Então, eu acredito que essas transformações, elas podem acontecer mais rápido, né? Então, é bom que a gente fique preparado. Então, o viés dessa semana é comunicação, né? A forma com que a gente transmite, né, aquilo que a gente fala, a forma com que a gente se preocupa com a necessidade do outro, isso é Libra, né? Então, Lua crescente em Libra. E a gente pode pensar, né, começar a se colocar no mundo, né, pensando na forma com que a gente recebe a informação, né, e de que forma a gente vai correr atrás, né, se essa informação é verdade ou não, para que depois eu possa pegar essa informação e passar para frente, né? Ou seja, se a gente quiser, a gente pode é, tipo criar um degrau, né? Um outro nível de gêmeos. Então eu vou ser um gêmeos que vai pegar a informação, vou checar a informação, tá certo, tá errado, e vou passar aquilo que é real, né? Então não vou passar fake news, não vou talvez passar a informação com o viés político que eu tenho, né? Vou tentar ser mais justo, né? Então, eu acho que essa semana a gente tem que tentar ser justo, né, com as coisas que a gente transmite, né? Eu acho que fazendo isso, eu acho que a gente só tem a ganhar, porque a gente vai dar um passo antes que as pessoas só vão dar quando chegar no fim desse período, né, e se der conta de que não dá para receber a informação e passar de qualquer forma, né? Então, vamos se adiantar, vamos ser arianos, né? Vamos esquecer que Saturno e Netuno estão fazendo uma conjunção ali no começo de Áries. Vamos dar um primeiro passo, né? É isso que é liderar, né? Você enxergar a situação antes, né? E se adiantar, fazer primeiro, né? Então, vamos ser pioneiros aí na nossa capacidade, né, geminiana. Vamos melhorar aquilo que já está posto. Mais uma coisa que eu preciso comentar aqui é que Mercúrio entrou em Leão, né, e está fazendo oposição para aquele Plutão em Aquário. Mais um viés, né, onde a gente vai ter que se deparar aí exatamente com isso que eu falei, né, que é a liberdade, né, buscada por Aquário, né, Plutão é Aquário ali, ou seja, Plutão nesses anos que ele vai passar em Aquário, Plutão vai pedir, né, que essa liberdade aconteça. Na verdade, Plutão não pede, né, exige, né, e ali o Mercúrio em Leão também trazendo esse contraponto, né, a liberdade do todo, né, e a liberdade individual ali que é Mercúrio em Leão. É importante que a gente pense isso como um valor inegociável, que a gente entenda isso como algo realmente incorruptível, né? Tanto na nossa vida pessoal como na vida da sociedade, e comece a mostrar, né, que a sociedade não suporta, né, essa corrupção da lei, né? Então é importante que a gente se, se tome consciência, né? Se você vai na manifestação, se você vai postar alguma coisa contra, se você vai fazer alguma coisa, aí é a decisão de cada um, livre-arbítrio de cada um, mas o importante é que a gente tenha consciência, né? Isso mudando a nossa consciência, né? Entendendo o problema que está posto, né? A gente acaba até por uma conexão, né, de pensamento, mudando as coisas
que estão erradas, né? Então é importante que a gente tenha consciência do que está errado, né? E eu acho que é isso, né? Essa semana é uma semana bastante importante aí no sentido da comunicação e do pensamento, né? Da forma que a gente pensa, principalmente da forma que a gente pensa liberdade, né? Então acho que é importante que a gente pense sobre esses valores. Lunação de câncer, né? Estamos todos engajados a tornar o mundo mais seguro para nós e para os outros, né? Às vezes conscientemente, às vezes não, né? Mas estamos aí na luta, né? E vamos aí que é, teremos aí bons momentos aí na lua cheia, né? Em Capricórnio. Será que o governo é capaz de gerar segurança, né? Pergunta da lua cheia em Capricórnio. Será que o governo, né? O Estado, é, assim, o poder, né, instituído é capaz de gerar segurança? Veremos, né? Então, só quero deixar uma boa semana, um abraço, tchau.